você é mãe de um menino atípico. Isso. Mas, além disso, você também é mãe de... Você é mãe de 3? De 3. De 3. De 3. Como foi a experiência, assim? A experiência, desde o começo, foi assim. Eu morava em São Paulo e quando eu descobri que eu estava grávida, normal. Mas aí, depois que eu tive o Hugo, quando ele completou 1 ano, eu vi que era diferente. Na fila da pediatra, eu vi pelas características das outras crianças que ele tinha certas limitações. A barulho, né? Tampava o ouvido. E eu sempre falava para a pediatra que tinha alguma coisa de errado com ele. Mas ninguém acreditava. Beleza. Aí depois, ela disse assim, espere 1 ano e meio. Aí depois a gente foi para uma consulta, ela disse que era coisa da minha cabeça. Há 20 anos atrás, porque ele vai completar 20 anos. Então eu não tinha tanto assim falar de autismo, né? Como hoje, que está mais, como é que eu posso dizer? Mais acessível, está mais presente, está mais divulgado, né? E na minha época não, era eu sozinha em Deus, né? Aí completou 2 anos, eu falei, doutora, vamos fazer o seguinte, eu tenho um plano de saúde, por onde que eu começo? Porque eu não sabia, até então eu não sabia quem recorrer, eu não tinha experiência, eu não tinha ajuda, era eu sozinha, como eu tô falando. Aí recorri, depois eu tive o diagnóstico com 3 anos, para mim foi um impacto. Para uma mãe de autista dizer que recebeu o diagnóstico é fácil? Não é. Não é fácil. Aí começou todo o tratamento e eu sozinha, vai para o médico, pede uma série de exames, mas não acusa em exame nenhum. O último exame que eu fiz foi um exame mais avançado, que se chama BERA, e que era da audição, né? Porque as crianças com autismo, se você chamar ela não vai olhar para você de cara, mas ela está ouvindo. Ela vai olhar para você quando ela bem quiser. Então, no meu caso, eu pensei que ela era surdo. Fiz esse exame, já era a 5ª anestesia geral, fora os outros exames, e eles pediram para mim parar, porque ele poderia ficar com sequela, né? Tudo bem, naquele momento eu parei e falei, agora é contigo, Deus. Agora é contigo. Não é mais minha parte. Então eu sosseguei, a partir daquele momento, né? E aí pronto. Depois eu fui seguindo tratamento. E depois veio a Heloísa, me desesperei. A fase da Heloísa, me desesperei. Porque eu pensei, mais um, meu Deus. Vai vir mais um com autismo. Aí recorri a outro exame, mas não era anestesia. Eu precisava de um exame para saber se os meus próximos filhos ou os meus filhos teriam algum problema, que era o exame genético, né? Mas meu plano não cobria, era R$9.000. Nossa. Mas eu consegui pela APAE, né? Que cuida das crianças com síndrome de Down, e esperei 4 meses. Não, foi Deus que me enviou aquela criança daquela forma. E através da Heloísa, depois que ela começou a falar, ela estimulou ele a falar, porque ele até então não falava. Ele veio falar com 5 anos de idade. Nossa, com 5. Com 5 anos de idade. Então foi aquele belo processo. E vai para tratamento, e a Heloísa pequena, e eu tinha que deixar no lugar. Você sabe o que é ter um filho em São Paulo, não ter ninguém para lhe ajudar? Você não tinha rede de apoio? Não tive rede de apoio nenhum. A partir da Heloísa foi que eu mandei buscar uma irmã para poder me ajudar. Eu não tinha vida. Eu tô tendo vida agora. Eu vou confessar para vocês, olhe, para quem tem um olhar de uma mãe com autismo, se você não puder ajudar, não atrapalhe. Porque ela grita, ela pede socorro, ela só com o olhar das mães, porque depende dos graus. O meu é leve. Até então ele está na faculdade. Ele é independente, ele é social, mas não foi assim, pequeno. Ele se autoagredia quando ele tinha raiva, ele se mordia muito, ele se batia muito. Então, naquela época, eu lembro que eu não tinha vida, eu não conseguia ter vida. Aí depois, também meu marido não podia estar comigo 24 horas, ele tinha que trabalhar, eu tinha que sair, buscava a menina em escola, eu tinha que deixar a Heloísa cedo, eu tinha que pagar uma pessoa para buscar a Heloísa, porque senão o Conselho Tutelar levava ela para o centro de São Paulo, que lá é sério. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer?
Eu perdia ônibus do tratamento, eu tinha que correr para as avenidas, eu não podia soltar a mão do menino porque o menino não falava, era muito agitado. Passei por cada perrengue, que eu vou lhe dizer. Para hoje, ele tá do jeito que tá, foi Deus que me ajudou, porque hoje em dia, eu não vou generalizar. Tem muitas mocinhas, tem muitas pessoas com depressão, com ansiedade. E a gente tem que deixar olhar para elas, né? Também. Mas naquela época, eu não tive, acho que não tive nem tempo de pensar em depressão nem ansiedade. Porque tem noção você ir ficar isolado no hospital para ter menino, não tinha ninguém do meu lado para me orientar o que, que eu tinha que fazer. E as horas passando, e as horas passando, de sexta-feira passada, e as horas passando. Acho que se eu tivesse para morrer, eu tinha morrido lá naquela época. E da Heloísa foi da mesma forma, não tinha ninguém. Aí já do terceiro, eu falei, ué, sozinha mesmo para o hospital mesmo, me mandou, foi sozinha. Já sei. Não tem. E eu tava já aqui, né? Eu já tava aqui. Você Eu veio falei, pra cá aí eu me quando? segurei, né? 2010. Eu cheguei em 2010. Justamente porque lá eu não tinha ajuda. Então, para mim ter uma rede de apoio e ter, acho que eu não vi nem foi para mim ter uma rede de apoio. Eu acho que eu queria estar perto das minhas irmãs e ter com quem eu conversar. Porque lá é só trancado dentro de casa. Aí eu chegava do tratamento com ele, trancava a porta e botava a chave no bolso. Teve um dia que me deu uma dor de cabeça tão forte, gente, mas tão forte, que eu falei, meu Deus, eu não aguento. E o barulho na rua, aqueles carros que era final de semana, eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí, tranquei as portas, tomei um remédio e fui me deitar. Coloquei a Heloísa e ele na cama. Eu só sei que eu acordei meia-noite e meia com meu marido chegando no trabalho. Eles não tinham jantado, eles não tinham, eu não tinha banhado. A partir daquele momento eu falei, eu não vou mais ficar aqui, eu vou embora. Eu preciso de ajuda. Como se diz, eu preciso de socorro. E eu não podia exigir do meu esposo. Eles trabalhavam para poder pagar aluguel e aquelas coisas todas, né? Se eu saísse para levar a Heloísa no parque mais o Hugo, eu precisava de ajuda. Não tinha como eu sair com duas crianças. Se abrisse a porta do ônibus e eu vacilasse, o Hugo descia, poderia morrer. Porque foi o que aconteceu. Eu passei ele na frente da catraca e do nada ele deslizou da minha mão e ele ia descendo. E eu gritei dentro do ônibus pro rapaz segurar. Lá ele gostava de colocar parafuso no nariz, bolinha de papel. Então, quando acontece alguma coisa, eu já falei para todo mundo da minha família, todo mundo já sabe. Se acontecer qualquer coisa com o Hugo, podem tomar as rédeas das coisas, porque eu me bloqueio. Eu não consigo falar, eu não consigo pedir socorro, mas é só com o Hugo. A Heloísa, eu depositei uma confiança nela e ela, desde pequena, ela já é. Eu não sei se foi eu que exagerei, né? De depositar essa confiança nela, de depositar que ela consiga resolver as coisas, mas da minha parte, quando eu olho por qualquer coisa, eu não consigo falar. Acho que eu tenho que fazer um tratamento por causa disso. Mas essa parte é só com ele, sabe? Ele é um rapaz incrível, tem 19 anos, estudou, não tive problema nenhum quando ele estudava no MAC, né? Eu não tinha conhecimento daqui, só tinha conhecimento de lá. E depois eu não passou no vestibular, escrevi porque ele queria. Aí depois ele falou, mamãe, eu vou fazer faculdade. Aí veio aquele dilema, meu Deus, ele vai sozinho. Aquela coisa de mãe. Vai sozinho, como é que vai fazer? Aí sabe a família? Você vai deixar ele só. Não pode deixar ele só. Vão judiar com ele. E ele olhou para mim e falou assim, mamãe, eu sou capaz. E aí eu entendi. A partir daquele momento eu entendi que eu falei sempre para eles, vocês são capazes, vocês podem, vão em frente. Porque, gente, pai e mãe não dura para sempre. Verdade. Não dura para sempre, então tem que seguir. Eu estou aqui para apoiar eles em todas as decisões, mas tem algumas escolhas que eu não posso estar no meio. As escolhas de namoro, é claro que uma mãe vai avaliar, né? Entendi. Exatamente. Mas tem algumas escolhas que não. É eles por conta própria. Eu não posso chegar para o meu filho e falar assim, olha, você vai fazer aquela faculdade porque eu quero que você faça. Não. É a vida dele. É a vida dele. Só porque eu tenho um desejo que ele estude, que ele seja um doutor, você vai frustrar eles. Eles vão crescer totalmente e mais na frente vai ter sequelas. E eu não posso fazer isso.
Eles têm que seguir os caminhos deles, sabendo que a escolha vai ser para a vida toda. E eu tô aqui só para apoiar. Então, eu falo sempre, vamos em frente. Siga em frente. A minha prima, ela tem uma filhinha de 4 anos e agora ela tá grávida de novo. Aí ela falou que quando ela foi para São Paulo, ninguém apoiou ela, e quando ela foi embora, o pai dela falou que nunca mais era para ela voltar. E aí ela disse que quando chegou lá, sofreu muito, 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 só que ela não voltou porque ela não queria, justamente porque ela sabia que não ia ter ninguém aqui. E pela palavra, que eu acho que doeu mais. Sim. E aí ela falou que, não, quando a Maria, que é a filha dela, quando a Maria for viajar, for fazer as coisas dela, vou falar, vá, mas saiba que quando você quiser voltar, eu vou estar aqui. Você vai ter uma pessoa que vai estar te esperando, porque não tem coisa melhor do que o colo de mamãe, né? Não tem. Até hoje mesmo, eu casada, e tipo assim, eu não sou aquela tipo de pessoa que eu conto meus problemas. Eu tento resolver eu própria, acho que é de mim mesma. Eu acho que devido a essa parte minha lá em São Paulo, e que lá você tem uma rede de apoio completa. Da psicanalista, a assistente social, a psicóloga, a terapeuta, não é só para as crianças, é para os pais. Eu não falava em reuniões lá, porque lá as reuniões são uma vez por ano com toda a equipe médica. Nossa. E eu me travava, eu desisti da escola porque eu tinha vergonha. E a partir do momento que eu comecei a frequentar os tratamentos com o Hugo, eu comecei a falar, você tagarela, né? Engalou? E aí, tagarela, engalou. Aí, tipo assim, na hora das perguntas, eu tinha que tirar aquela dúvida, eu não podia ficar comigo. Porque não era mais uma coisa só sua, era seu filho. Exatamente, e meu esposo tinha que estar lá junto comigo e todos os pais. Aí um dia ele falou assim, e a mãezinha do Hugo, o que você tem para perguntar? Aí eu falei, ô doutor, meu filho tem a possibilidade de casar? Ele disse, tem. O meu filho pode trabalhar, ele vai ter uma vida social. Como é que é a vida de... Aí ele foi explicando, depende de você. Você vai ajudar ele a trilhar o caminho dele. Mas você tem que ter uma consciência. Dentro de casa não pode haver palavrão. Dentro de casa não pode haver brigas. Eu sei que algumas famílias têm, né? Alguns problemas, né? Mas todas as vezes, lá em casa é assim. Eu não discuto na frente dos meus filhos. Eu não falo palavrão, ninguém fala lá em casa. E as finanças da casa, se tem algum problema, eu não deixo eles saberem. Só que esse cascavia minha bolsa e vai fazer as contas, que é o autista. Mamãe, você gastou tanto por cento, você não pode gastar mais do que você ganha. Você tem que deixar esse dinheiro reservado para tal coisa. Eu falei, filho, você não tem que se preocupar com essa parte. Mas só que ele tem que estar. Aí eu já escondi conta, já escondi tudo enquanto, mas ele fica sempre no meu pé, porque ele é, como é que a gente fala? Aquele administrador? Ele é sistemático. Gente, ele não tem como esconder nada dele. E ele faz todo o detalhe da casa. Heloísa, você comprou seu creme? Foi tanto. Ou absurdo. Mas olha, você dá para durar 2 meses, né? Porque assim, e a gente vai ter que, não pode gastar desse lado, porque a gente vai ter uma reforma. Então a mamãe vai gastar tanto, então a gente vai ter que se segurar mais um pouco. Ele administra. Ele é assim. Mas eu não quero. Pai e mãe não pode deixar os filhos ver para não frustrar, né? Porque senão eles vão querer ser adulto antes do tempo. Verdade. E eu não quero passar isso para os meus filhos, que eu estou tendo dificuldade nessa parte, que eu estou tendo dificuldade naquilo. Eu não quero que a Eloy, quando ela me pede as coisas, eu sempre falo para ela, filha, dá para esperar até o próximo mês? E ela é compreensiva. Dá, mãe, não se preocupe, não tem problema nenhum. Aí depois, quando passa, eu falei, agora você quer? Eu vou lhe dar o cartão. Você vai lá? Tchau. Ela mesma sabe que pode parcelar, ela mesma sabe resolver, ela escolhe, ela sabe o que é barato, o que é caro. Então, quer dizer, eu estou instruindo meus filhos até para um dia que eles casarem. Verdade. Ela sabe administrar uma casa, ela sabe cuidar de uma casa. Se é isso que ela vai querer, claro, né? Então, é essa parte, assim, sabe? Minha vida é assim, não foi fácil.
Ser mãe de autista, gente, não é fácil. É algo assim que te consome muito, que te deixa de uma parte assim, extremamente. Eu tenho uma prima, que é a Joyce. Ela é casada com um primo de segundo grau dela. E o primeiro filho dela, ele tem autismo grau 2. É mais severo. Mais severo. E agora ele fez 3 aninhos e ela engravidou, teve outro filho. E aí Autismo também? receberam o diagnóstico que ele também tem autismo. Vai ser muito pesado para ela. Se não tiver alguma pessoa para ajudar ela. É muito difícil, gente. É muito, muito difícil. Você não vive. Você vive para criança. O casamento também, se o marido não entender, também vai por água abaixo. Por isso que os maridos muitas das vezes deixam as esposas. Eles não aguentam, porque a mulher, ela deixa de dar assistência ao esposo. Só que tem deles que não entende. A carga é mais da mãe. Verdade. Os tratamentos aqui é zero. O governo tirou verba, gente. Como é que vai ter essas crianças? A rede de apoio que eu tive foi pequeno. E é de pequeno que tem que ter. Se não tiver, não vai. A criança com autismo, ela tem até 7 anos para falar. É até os 7 anos. Depois dos 7 anos, só foi um milagre de Deus ela falar. Ela não fala mais. É só um milagre de Deus mesmo para ela falar. Não é minha fala. Foi uma fala de um médico psiquiatra de São Paulo, lá de onde o Hugo passava, que era uma Universidade Federal de São Paulo. Era uma clínica. Aqui é o CRIA, aqui é o CAPS, lá era o CRIA. Então ele me disse, e se as mães não tiver apoio municipal, da rede estadual, sei lá, de quanto for, para o tratamento das crianças pequeno, não evolui quando tiver grande, não. Pode ser o dinheiro que for, mas não, a base é pequena. Os tratamentos têm que ser de pequeno. E não tem uma rede. Aqui eu vejo, nós fomos para a promotoria, nós assinamos papelada para abrir o espaço laminar. E eu pensava que meu filho ia se encaixar lá. Mas é de 0 a 16. Ele já não se encaixou mais. Até aí tudo bem, porque ele já tá. Eu me encaixo tudo, mas é para ajudar as outras mães também. Mesmo que meu filho não se encaixe mais, mas ele tá bem. Ele tá bem, ele tá muito bem. Mas eu preciso dar esse apoio para outras mães. Aí eu só sei que, tipo assim, essa rede de apoio precisa. E muito, né? Mas aqui foi dado 30 dias para abrir o espaço liminar, mas só que não teve os médicos todos. E agora está super lotado, não tem vagas. É vaga de 2 em 2 meses. Onde é que já se viu? Para neuro, daqui a um ano. Meu Deus. Gente, é só estar dentro para a gente entender. As crianças precisando. Neuro, eu estou esperando uma vaga para o Hugo, mas é porque eu quis colocar, mas só para acompanhar. Desde 2015, eu tenho 3 papéis. Que foi junto para a promotoria, né? 3 papelzinhos de guia, mas não tem neuro. Essa falta de contratação de pessoas especializadas, né? Sim. Não tem. Agora me pergunto, por que não quero trabalhar no município pequeno, né? Porque não é só neuro, fonoaudiólogo também não tem. Então essas mães, elas dão um grito de socorro, é que elas não sabem a quem recorrer. Porque não tem. Não tem. E ainda mais com esse corte agora do novo governo, prejudicou muito. Aí as pobres vão se esgoelar nas rádios, vão se esgoelar em passeata aí, em manifestação. Não tem. Não tem. Essa é a realidade de hoje, ser mãe de autista, e está nascendo muita criança com necessidade especial. Mas aonde vai encontrar apoio? Porque os que já estão superlotados. Gente, tá na hora de Deus para vocês forem lá. É triste. Pra Deus abençoar o filho com saúde, porque é triste, viu? Muito triste. Uhum. E aí, na minha vizinha tem. Ela acabou de descobrir. Mas até particular é com 4 meses. 4 Lotado. meses. Neuro, lotado. Guaraciaba, Tianguá.
Sobral é só pro final do ano. E o Bajara tá esperando vaga. E ela olhou para mim e ela disse: Lê, como é difícil. Eu falei: mas não é impossível, né? Eu acho que nada não é impossível. Porque eu digo por mim mesmo, eu consegui. E eu sempre coloco essa palavra na minha boca. Eu posso, eu consigo e eu vou em frente. Eu não deixo nada me abater. Se eu tenho a possibilidade de correr atrás, eu vou, né? Então eu falei para ela: você é capaz, você pode, você consegue. Ainda mais com a rede de apoio que ela mora perto da mãe, das irmãs, ela pode. Então hoje não é tão difícil. Ao mesmo tempo se torna difícil porque é ela que está em quatro paredes, né? Com a criança, o marido vai ter que entender, a família vai ter que entender para ajudar ela. Então é assim a vida de uma mãe com autismo. Hoje o Igor tá fazendo faculdade. O Hugo tá em greve a faculdade. Ele tá em qual faculdade? Ciência da computação lá no IF de Tianguá. Mas ele tá morando lá sozinho? Não, ele pega o ônibus ali pertinho lá de casa, que sobe com os alunos, né? Tá aí deixando. Aí ele desce lá de frente ao cemitério, sobe até o Parque de São Francisco, e o pai dele sobe 10 horas da noite para buscar ele. Essa é a nossa rotina todos os dias. Faça sol, faça chuva, tá lá, os dois juntos. E até o dia que ele concluir, a gente vai estar lá junto, todo mundo. Apoiando. Porque vamos apoiar sempre. A gente sempre apoia, porque o negócio dele é estudo, né? Então ele fala: mamãe, eu vou fazer tal coisa. Eu falei: é o quê? Aí ele senta: é assim, deixa eu lhe explicar tudo direitinho. Se concentre aí, preste muito bem atenção. Ele fala de jeito. Aí, beleza. A faculdade trancou porque tá em greve, né? Sim. Tá fechada. Só que ele não ficou parado, gente. Ele tá em outro curso. Ele falou: mamãe, marketing digital. Marketing digital. Então ele tá lá, ó. Aí comprei o notebook, né? Porque era necessário. Até porque a Heloísa precisa também, mas pra faculdade é necessário. Então tá lá, toda noite ele toma banho, já que tá lá o negócio lá, e ele vai lá e fica lá estudando. E ele falou: mãe, eu preciso de um escritório. Eu preciso de um escritório. Eu disse: tá bom, depois a gente resolve, né? Eu disse: tá bom. Então essa é a rotina dele. Gente, mas sabe o que é aquele rapaz que, se você estiver aqui sentado numa mesa tomando café e ele não sai sem retirar as coisas e limpar antes para lhe ajudar? É ele. É a organização do quarto, dobrar lençol, todos os dias de manhã, é ele. Aí ele dorme junto com o irmão. Só que ele fala: tem como você dobrar seu lençol de cama, por favor? Tá? E na hora da limpeza, é ele. Ele sai para ajudar o pai dele, né? Então, tipo assim, ele ajuda em tudo que você possa imaginar. E uma fala de uma psicóloga que ela me disse: olhe, porque eu perguntei: doutora, eu posso colocar ele para fazer as coisas? Porque, olha, escute uma coisa: para ajudar tem poucos. Mas para denunciar as pobres das mães, é só o que tem para prejudicar nós. Se vê um adolescente, até mesmo que não tem problema nenhum, que eu sei que meu filho não tem problema, né? Vai denunciar os pais. Agora, tudo enquanto é caso de polícia, o filho não pode mais ajudar em casa ou trabalhar fora, né, para ajudar numa renda. A filha também não pode. Tudo é caso de polícia. E uma mãe de autista. Que uma minha vizinha estava fazendo lá acho que eu ia fazer uma faxina aqui na cidade, e denunciaram ela. Isso ainda é porque está fazendo certo. Eles ainda não atrás das pessoas que estão tentando educar os filhos. Enquanto as pessoas que realmente estão explorando as crianças ficam livres. Exatamente. Porque ela estava procurando um meio de ajudar na renda, gente. Porque, olha, eu recebo o auxílio do meu filho, mas eu sei o quanto que eu posso gastar. E eu tenho que investir nele. Meus filhos não andam de qualquer jeito. Né? Ele não pode andar de qualquer jeito, mas é porque é gente pequeno mesmo, a gente zelar por ele, cuidar dele, ver o que ele está necessitando. Tenho um olhar observador, se ele é daquele rapaz que, se ele sente as coisas, ele não fala. Ele não fala. Eu vou descobrir bullying que ele sofreu há meses que passou. Ele não fala.
Então é na hora das refeições, por isso que é tão importante sentar na mesa, né? Eu conservo essa parte lá em casa. Ai, tão bom. Eu conservo. Desliguem tudo, deixe o celular lá e vou sentar na mesa. Café da manhã não dá porque todo mundo sai, né? Não dá. Mas almoço e jantar é na mesa. E é ali que eu descubro as coisas. É ali que vai aquelas falas, né? Dele conversando. Descobri que uma menina chamou ele de palavrão porque ele só sentou na cadeira dela e mandou ele sair e falou um palavrão bem, né? Aí tudo bem. Descobri que o professor da faculdade mandou ele entregar umas folhas, umas provas, as avaliações. Ele foi entregar, o rapaz, muito mais educado, puxou da mão dele, me dá isso aqui, que ele tá entregando. Aí ele ficou quieto. Aí depois todo mundo falou, Hugo, tu viu o que foi aquilo? A resposta do Hugo foi, eu acho que ele tava no mau dia. Já pensou um rapaz, se, tipo assim, não tivesse medo, ele fosse confrontar lá fora quando terminasse? Olha o perigo que é. Porque numa faculdade já está todo mundo com as suas mentes todas já, como é que a gente fala? Formada. Cada um com a sua, como é que eu posso dizer? Cada um com o seu temperamento diferente. Sua personalidade. Personalidade, de um jeito cada um diferente. Aí é mais difícil. Você tem que ter sangue frio e focar só no que você vai fazer. Em faculdade é assim. Ele sofreu muito em relação a bullying na infância? Ele sofreu. E eu sofri junto com ele, porque eu ouvia. Mas eu não tinha, eu não conseguia falar. Foi no começo que a gente chegou. Aqui, né? Aqui. Você se lembra daquela antiga padaria ideal? Sim. Quando assim que ele chegou aqui, ele começou a dar as primeiras palavras. Então ele começou a chamar todo mundo de vovó. Aí tinha uma senhorinha que do lado tinha uma, acho que tem a funerária, né? O Guinho estava segurando na minha mão porque ele ainda não conseguia ficar quieto no lugar. Então tinha que estar sempre segurando. Nesse tempo eu vinha do tratamento com ele. Ele olhou para a senhora e falou assim: Oi, vovó. Sabe qual foi a resposta dela? Eu não sou sua avó. Por acaso ele é doido? Nossa! Foi. Gente, Ai, me deu assim aquele bloqueio, ao mesmo tempo eu puxei ele para mim. Eu falei, meu Deus, para que ignorância? Para que responder daquela forma? Que nem o pobre tão inocente nem entendeu o que ela disse. verdade. Aí eu fiquei quieta assim na minha. As crianças sofri bullying da própria avó paterna, né? Os outros eles tinham dois coleguinhas, dois primos, brincando, e ela sempre usava a palavra, para com essa brincadeira, parece que sou retarda. Aí eu olhava assim pra mim. Mas na segunda vez, da mesma forma. Aí eu fui conversar com meu esposo. Eu falei, olha, se for pra estar se referindo, porque aquilo é pra mim, pro Hugo, eu separo ele, porque ele é tão inocente, ele não vai entender. Mas isso tá me machucando. De tá sempre citando essa palavra. Ele não é retardado. E eu fiz um exame. Eu sou usada porque sempre eu tinha dúvida e eu queria fazer exames. Eu falei, doutor, tem algum exame que pode constatar que meu filho tem algum retardo mental? Eles têm. E eu corri atrás. E não deu retardo mental. Mas tem alguns casos que dá. Sim. Entendeu? Tem algum caso que tem autismo, tem um retardo mental, e tem outra TDAH, e tem outras coisas. Mas eu sempre corri atrás de saber todos os detalhes do meu filho. E se for possível, faço de novo. Tudo de novo eu faço. Mas é dolorido quando você começa a escutar as coisas. E eu sei dos bullying que ele... E talvez até hoje ele sofre, mas ele não me fala. Talvez eu vou descobrir mais na frente. Porque ele não fala quando as pessoas xingam. Pra ele eu acho que ele não guarda pra ele. Sabe, ele não guarda. Ele é... Como é que a gente pode dizer? Ou ele escuta e não tem aquela mentalidade de guardar aquele rancor. Porque muitas das vezes as pessoas escutam, mas guardam, né? Sim. E fica alimentando aquele rancor por muitos e muito tempo. E isso vai só te destruindo. Mas ele não guarda essas coisas. Pra ele, escutou hoje, amanhã ele já esqueceu. Ou não dá pouco tempo, ele já esqueceu o que falaram com ele. Por um lado é bom, né? É. Por um lado eu acho bom, né? Mas gente, é essa parte aí da minha vida como mãe de um autista, que hoje ele é independente, é social,
consegue conviver normal, vai um dia casar. Amém. Em nome de Jesus, vai arrumar uma moça muito interessante. Então, ele não liga para essa... Ele é aquele rapaz assim, ele diz que a Heloísa que vai aprovar. Ele tem medo da Heloísa. A conversa dele nessa semana foi assim, ó. Ai, mamãe, eu vou escolher muito bem uma garota que ela cozinhe, né? Que eu não posso passar fome. E eu vou terminar minha faculdade, eu vou trabalhar. A minha esposa precisa se cuidar, então eu vou ter que ter dinheiro para poder dar a ela, para ela fazer as unhas, cabelo. E ela vai ser muito bem cuidada, porque eu vou cuidar ela muito bem. Deus abençoe. Só que, e se a Heloísa não gostar? Eu disse, não, filho, não é a Heloísa que tem a provar, não é você. Mas você sabe como é que é ela, né? Ela vai encrencar. Que o Eric tá passando, já me viu hoje? Cadê a benção? Oxe, e o Eric, benção? A Heloísa? Hugo, a benção? Oxe, mas que é eu? Ela é mais mãe do que eu. Mas ela é grossa. Menino, não toca no celular dela. Ela toma aí dos pais lá em casa, pega o celular e faz de tudo enquanto. E o dela, ela tem autoridade, né? Parece que é mais do que eu. Então é assim lá em casa. Por um lado eu acho bom porque ela me ajuda, né? Sim. Ela foca muito no estudo do pequeno, porque ela quer que ele venha pra cá. Aí quando ele vê ela muito atolada nas tarefas, isso tu quer que eu vá pra essa escola que te estuda tanto, né? Ele fala desse jeito, aí eu digo assim, ele tem 11. Gente. Ele tem 11 anos. Aí eu disse assim, Eric, mãe, você precisa colocar esse menino na aula de futebol, mãe. Aí ele, a mãe não quer me colocar. Eu disse, não é que eu não queira colocar. É porque a rotina lá de casa é grande. Eu tenho que me dizer, primeiro tudo enquanto a gente tem que pensar, né? Porque não é só eu colocar. Eu vou ter que sair de casa. Eu vou ter que deixar. Eu vou ter que esperar. E aí se o Hugo precisar ir o ônibus passar e eu estiver na hora, porque ele estuda de manhã, e o Hugo vai para a faculdade à tarde, né? E o horário lá que começa é 2 horas, eu não sei quanto tempo leva. E se o Hugo precisar de mim e eu não estiver no ponto, quem vai deixar o menino? Que é eu que venho deixar. Então é tudo dividido, é tudo cronometrado, é tudo, sabe? E é muito bicho para cuidar, e a casa é muito grande, e é uma rotina louca. Então, a Heloísa está estudando aqui, eu não posso exigir dela. Então tem que ser eu. E é muita coisa, por mais que nós façamos tudo, parece que ele não fez nada. É muita coisa, gente. Eu louvo a Deus por isso, né? Que eu tenho, graças a Deus. Eu tenho uma casa grande, que a gente tem um pouco de conforto. A gente tem uma família abençoada, que a gente todo mundo tenta se ajudar. A gente tem união dentro de casa, que eu vejo que muitas famílias não têm. Verdade. Né? Eu vejo que muitos pais não apoiam os filhos nas coisas, ou não sentam para conversar. Eu sou aquela mãe século XXI. Sou aquela mãe século XXI que chegou com alguma dúvida, seja lá qual for a dúvida, lá tá eu. Eu te, oh meu Jesus, me dá graça, Senhor. Aí vai o menino querendo uma dúvida lá, que eu não vou citar o nome de alguma coisa. Bora, meu filhote. Qual é a dúvida? Eu vou falar com seu pai. E os aqui, não, é com você, meu Deus. É eu mesmo. E eu sento, converso. Eu sou aquela mãe que eu aprendi a lidar com a faixa etária de vocês. Então, qualquer dúvida que eles têm, mamãe, eu falei, vale, meu pai do céu, essa tua cara diz tudo. E eu, qual é a dúvida? Eu tenho que conversar. Ou vou esperar meus filhos conversar com as pessoas que estão lá fora, que quando vocês for conversar com alguém lá fora, eles vão ter outros melhores amigos, e a sua história que você contou, não vai ser mais sua, e nem dela, vai ser de muitas pessoas. E como vai chegar em outros lugares? Já pararam para pensar? Não. É a mãe amiga. Eu quero que meus filhos contem pra mim. E eu quero fazer de tudo pra me ser amiga. A gente tem um limite de amiga, mãe, né? Que a gente também tem que dar bronca, não, né? Mas eu sou assim, eu não espero meus filhos acontecer lá fora, não, as coisas, pra poder me contar, não. Eu saber de boca de outras pessoas, eles têm que contar pra mim. E eu sei a jogada como jogar junto com eles. Eu aprendi. Acho que é quando eu tava passava com a psicanalista, que ela estuda a mente, né? Então, eu peguei dicas e eu tinha dúvida e eu perguntava.
Aí, minha filha, aí o buraco é mais embaixo, ninguém me esconde, não. Eu sei só do olhar quando eles estão me escondendo. Heloísa, então, eu te conte, diga. Ai, mãe. Eita, mulher, pra que isso tudo? Vai embora sentar aqui, conversar. O pequeno também. A gente sabe, a mãe sabe, mas basta ela querer entender. Se os pais não entenderam a juventude de hoje, não adianta. Pode ser a faixa etária que for, e os problemas que a gente enfrenta dentro de casa, e principalmente com o Hugo, eu aprendi muito com o Hugo, a gente aprende com eles. Ele tem algo nele que é tão sensível, ele é tão... Tem hora que ele é tão conservador, que eu tento, ele é muito conservador. Aí eu tento quebrar essa parte assim, para a religiosidade não tomar de conta. Sabe? Sim. Porque a gente ser religioso é uma coisa, mas deixar a religiosidade tomar de conta se torna chato. Eu não quero não. Aí eu pego essa parte dele e falo, não, peraí, não é por aí não. Aí eu tento ajustar ele, né? Mas ele é uma pessoa incrível. E eu aprendi muito com ele e ainda aprendo todos os dias. Porque ele é um rapaz incrível. Só as palavras dele de respeitar as mulheres, de querer ajudar, de um dia, o jeito que ele fala, um dia que ele tiver uma esposa, ele vai ter... Tá bem casado, se Deus quiser. E ela também. E ela também. Porque do jeito que ele que quer se formar e dar uma vida, uma condição financeira boa para a esposa dele, qual é a mãe que não fica feliz? A não ser que a mãe não queira que o filho case, né? Mas eu quero encontrar essa nora que ele cuide muito bem dela e que ela cuide muito bem dele. Você criou ele para voar. E eu criei ele para ser um homem de caráter, respeitar as mulheres. É isso que eu... Porque hoje, gente, tá acabando o respeito para as mulheres. Eu não sei, mas não sei se é porque só eu que vejo, mas não é? É uma realidade. A grosseria de alguns rapazes, não é porque você tá aqui não, né? Mas assim, mas eu digo assim, porque olha, não existe, com respeito você entra e sai de qualquer lugar. É verdade. Independente de opção de qualquer coisa que for. Você sai, você entra, você tem um caráter. Então, é o que eu ensino para os meus filhos. Vai respeitar todo mundo, porque o pai deles não me anda me desrespeitando dentro de casa. Aí deles, se ele levantar a voz comigo, o pai dele voa lá longe. Então, eles já sabem que eu respeito lá dentro de casa. Começa lá dentro da minha casa, né? A Heloísa foi que falou para mim, mãe, eu queria tanto um casamento igual o seu, eu queria um homem igual o meu pai, cheio igual ao seu pai, não, minha filha, você vai arrumar uma pessoa diferente, não sei o temperamento do seu esposo, mas que Deus lhe ajude que você encontre uma pessoa, mas a base é lá em casa. É o exemplo de É casamento. de dentro de casa, e eu espero conservar até pro dia que Jesus me levar. E essa parte, minha filha, um pouco de mim, um pouco da família, e o que eu puder ajudar algumas mães que estejam passando por problema, né? Porque eu sempre, como é que eu posso dizer? Tem algumas mães que vai lá em casa, Lê, eu queria tirar uma dúvida com você, aí eu paro tudo que estou fazendo e vou dar atenção. Não é só a mãe, não. Os amigos da Heloísa, a maioria dos colegas, senta lá na minha cozinha. Ah, tia, eu queria conversar com você, bora. Vamos já fazer o café, um lanche aqui pra nós, pode contar. E fico ali com eles e me interajo junto com eles. E eles contam as coisas. Se quiserem uma privacidade, nunca ninguém vai ter reclamação de mim, que alguém me contou as coisas e eu saio contando pra alguém. Pelo contrário, eu tenho uma vizinha que ela tem raiva. Porque ela vai lá, quando alguma pessoa entra na minha casa, o que ela veio fazer? Nada não. Não, agora ela vai fazer. Eu disse, não, é só para tomar um café mais cedo. Porque a pessoa quer escutar o que a outra foi falar. Mas você nunca vai me escutar falando, Deus que me livre. Essa parte eu não carrego. Essa culpa eu não carrego, não. Pois é, minha filha, essa parte minha aí. Para encerrar, onde você se imagina daqui 5 anos? Daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu me imagino com meu filho formado, trabalhando, eles encaminhados na vida, eu continuando sempre ali apoiando e pedindo mais sabedoria. Essa parte, eu sempre peço sabedoria, para me poder estar ali junto com eles,
E eu acho que é isso. É a parte que eu me imagino. Eles formados, eu sempre do lado, sendo aquela mãe amiga, que tô ali para qualquer hora que eles precisarem. É mais essa parte. Outra coisa eu não me imagino.